Pois é, tá começando o nosso Peladeiros aqui na programação da Pop. Está no ar a partir de agora até às 7 da noite, trazendo notícias de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, sempre em destaque para a galera que está curtindo com a gente aqui na Pop em 104,9, Rádio Pop FM.com.br, para a galera que está curtindo com a gente também pela Conexão Web Rádio, também pela Mac Plus Web TV, pelos nossos canais no Facebook, né? Tem o Facebook da Pop, Pop FM Mendes RJ, e o Facebook do César Mackenzie. Fique à vontade, porque a partir de agora está no ar o Peladeiros para você. Aumenta esse volume. Futebol. Humor. Foi a sexta-feira, volta pra torar. Tudo misturado. Peladeiros. E vamos nessa, né? Começar o nosso Peladeiros de hoje já trazendo destaques do Fluminense. Hoje o time, aliás, no sábado, né? Time vive noite desastrosa e liga o alerta após terceira derrota em 4 jogos, rapaz. Flusão parecia que estava tudo bem, mas não é bem assim que funciona, não. Agora, meu amigo GG Malvadão, um dos últimos românticos, né? Soprou da nossa geração. Belas fotos no Instagram, no Dia dos Namorados. Conta pra gente os destaques do Fogão. Muito boa noite, meu amigo Rudy Oliveira. Boa noite, César Mackenzie. Boa noite. Todos estão antenados na rede Peladeiros de Embromation. Último romântico, não. César é romântico, você também é. Todos nós somos românticos, né? E dia de namorada é todos os dias, não só apenas domingo, não é isso, meu querido? Eu não falei que ele era um romântico? Pois é, vamos lá então. Botafogo junta os cacos e recebe o Avaí no Brasileirão. Logo mais, então às 7 horas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Botafogo ainda tentará Marcelo. Agora ex-Madrid, né? O Olympique são os principais concorrentes. Vamos falar do Marcelo daqui a pouco também. E, para fechar, único do Botafogo a atuar em todos os minutos no Brasileiro, Vitor Sá, projeta a recuperação. O que vale agora é trabalhar mais e falar pouco. E tá aí, falando em pouco e trabalhar mais, pegaram o Chay, né? Diz que o Chay estava sábado numa noitada com vinhos, com bebida. Não pode, eu posso. Até porque o jogo é segunda-feira, né? Ainda tinha recuperação para sábado, mas sei lá, tudo bem. Treinar, jogar. É isso aí, eu volto a bola para você, Rudy Oliveira. Muito bem. César Mackenzie traz os destaques do Mengão aí, rapaz. Pois é, em seu primeiro treino como novo técnico do Flamengo, o Dorival vai ter que cuidar do time e também do dente do Gabigol. Muito bem. Sérgio Zubelli hoje diz ele que vai chegar atrasado, mas mandou pra gente. O Pet estava doente, agora vai chegar atrasado. Tudo é Brasil. Desculpa, é o Brasil. Veio pro Brasil, começou tudo de novo. Tava na Europa cumprindo os horários direitinho, bonitinho, veio pro Brasil, lascou. Bom, mas ele mandou aqui os destaques do Embaladão da Colina. Vai, Sérgio Zubelli. Destaque do Vasco foi a grande vitória contra o Cruzeiro e o show da torcida no Maracanã lotado. Faz o Vasco consolidar maior, né? Vamos falar mais disso daqui a pouco. É com você, Rudy Oliveira. E acho que ele tava no bar do Flamengo lá. É o segundo maior público, não foi, do brasileiro? É o segundo maior público do Vasco, não foi? Acho que ele estava pilotando a colheitadeira, né? Pelo barulho, acho que ele estava
É. Ó, São... Vocês brincam. quero lucro lá no bar do Flamengo. Beleza, parabéns, torcedor do Vasco. Pois é, a gente... melhor... Ô, César Mackenzie, melhor do que a sociedade que a gente tem com o Fluminense, que a gente fica pagando as dívidas. Pelo menos a torcida do Vasco enche o estádio, né? Então, eu sou a favor de tirar o Fluminense e botar o Vasco. Botar o Vasco. Tira a machona e bota o machão. Então, mas o Vasco da Gama não é o segundo maior público do brasileiro? Eu soube ontem, isso aí é verdade, o César Mackenzie, o Rui de Oliveira? Não sei, eu não sou vascaíno. Não, mas eu estava vendo o jogo, e o cara falou que era... Você estava vendo o jogo, eu não estava vendo o jogo, então... Você vê, você sabe. Vamos nessa, vamos começar o nosso peladeiro de hoje. Nossa, que jogo do meu time. Não viu o jogo do seu time, não? Não. Nem mal assistiu o Flamengo, um ódio que você não tem noção. Enfim. Vamos nessa, né? Bora começar o nosso peladeiro de hoje. Já falando dele, joga daqui a pouco, hein? Vai, malvadão! Pois é, o Botafogo vai fazer um jogo treino hoje, né? Botafogo. Eu gosto dessa confiança. Um jogo entre um time que joga mal em casa e outro que não ganha como visitante. Um choque entre equipes que precisam reagir. Pois é. É neste cenário que o Botafogo junta os caquinhos após a goleada de 4-0 sofrida para o Palmeiras e recebe o Avaí na noite desta segunda-feira, portanto, daqui a pouco, às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Newton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A goleada da capital paulista levou os botafoguenses, estacionados com 12 pontos, precisaram se distanciar da zona de rebaixamento. Já os catarinenses, com um ponto a menos, precisam reagir após derrota de 2-1 para o Atlético de Goiás, em Goiás. O técnico Luiz Castro, do Botafogo, sabe que o time precisa evoluir muito em relação ao duelo contra o Palmeiras. Ele disse: nós sabemos que precisamos construir uma equipe competitiva. Nunca vendi ilusões, porque vim muito de baixo e não vai ser aqui que vou vender ilusões porque a mídia, a torcida, a direção querem. Precisamos progredir para o próximo jogo, né? O Botafogo não vai contar com o lateral direito Saravia, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Daniel Borges, que jogou na esquerda diante do Palmeiras, volta à sua posição de origem. Hugo aparecerá na lateral esquerda depois de ter atuado no ataque contra o Verdão. O treinador deve promover outras mudanças para tentar melhorar o time. A provável escalação do Botafogo daqui a pouco é Gatito Fernandes, Daniel Borges, Canu, Vitor Cuesta, Hugo, Luiz Olama, Tchê, Chay, Odel Piaggi, Vinícius Lopes, Vitor Sá, Elisson, Chay. Técnico é Luiz Castro. Bom, seguindo essa linha aí de reforço, o Botafogo está esperando agora em julho, né? O Botafogo continua sonhando. Sonhar, todo mundo pode sonhar, né? Sonhar não custa nada, é de graça. Pois é. O Botafogo continua sonhando com a contratação de Marcelo, que eu acho que improvável, né? Que se despediu oficialmente do Real Madrid nesta segunda-feira numa bonita cerimônia no estádio Santiago, né? O Glorioso, no entanto, enfrenta a concorrência do Olympique de Marsella, da França, comandado pelo Jorge Sampaoli, né? Então é o seguinte, Marcelo deixou claro que quer jogar mais uma Liga dos Campeões e os clubes franceses, turco, oferece a ele essa possibilidade. Como titular, o lateral brasileiro, no entanto, diz que vai curtir 15 dias de férias agora antes de decidir o seu futuro. Mesmo diante desses rivais, o Botafogo tentará o jogador se houver resposta negativa ou não para essa temporada, pode ser o sim para o meio de 2023, quando o técnico Luiz Castro espera ter nas mãos o seu Botafogo ideal. A única certeza em relação à carreira do jogador é o Brasil é uma só. Ele garante que vai terminar sua jornada no futebol brasileiro, mas não diz aonde, né?
O Marcelo deixa o Real Madrid com um jogador mais vitorioso da história do clube, com 25 títulos. Não é brincadeira, não. O lateral esquerdo de 34 anos fez 545 jogos, 38 gols e 103 assistências pelo clube espanhol. Dando sequência aqui, vamos mais um pouquinho sobre o Botafogo. O único do Botafogo a atuar em todos os minutos no Brasileiro, Vitor Sá projeta a recuperação. O que vale agora é trabalhar mais e falar pouco. E o atacante Vitor Sá reforçou a busca pela recuperação na competição após uma sequência de 4 jogos sem vencer. Sabemos que precisamos reencontrar o caminho das vitórias. Neste momento, o que mais vale é trabalhar mais e falar pouco para alcançarmos o que queremos como grupo. Estamos unidos e confiantes no trabalho, disse Vitor Sá. Botafogo precisa da vitória para dar um salto na tabela e alcançar a 8ª colocação na classificação. Por outro lado, em caso de derrota, o Glorioso, meu Glorioso, vai desembalar. Só será ultrapassado pelo Avaí, como também vai entrar pela primeira vez na zona do rebaixamento para a Série B, né? Neste clima de apreensão, sobe as críticas quanto ao trabalho de Luiz Castro, hein? Entre os torcedores, o maior questionamento é sobre a falta de adaptação do estilo de jogo. Isso fez com que, diante do Palmeiras, já falamos sobre isso, por exemplo, o Botafogo tivesse a pior atuação sob o comando português. E mesmo que o empresário John Textor tenha dado respaldo, há preocupação com a sequência de resultados ruins. E aí, surgiu essa semana, né, eu não sei, acho que o jogador também tem direito a se divertir, a sua hora de lazer, ou não? Pois é, o Chay, né, foi pego numa balada, tomando aquela cervejinha, aquele uísque no sábado. E houve muitas críticas dizendo que ele não deveria estar sábado se divertindo, deveria estar em casa descansando. O que vocês acham, meus amigos Rudy Oliveira e César Mackenzie? Ele estava na balada só tomando esquinho mesmo ou estava com as amigas, com as meninas? Sim. Forçando a musculatura. Porque aí força a musculatura, entendeu? Aí pode dar uma forçada na panturrilha, de repente. Então o rapaz tem que tomar cuidado. Ele já não é um garotão, né? Principalmente se ele usar a tática da coluna no meio da parede. Sim, mas aí, o que vocês acham? Vocês acham que o jogador não tem direito a lazer ou não? Não, se ele tiver tomado o chopp da cervejaria alemã, tem todo o direito. Fora isso, não. Verdade. Concordo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um recado para ele. Olha, está liberado a cervejaria, choperia alemã. À vontade, não tem problema nenhum, né? Então, essas são as notícias do meu Botafogo que eu acho e deve e tem que ganhar. É uma obrigação vencer. Eu acho que o Botafogo tem todas essas condições de vencer e voltar aí a ocupar a 8ª colocação. Eu acho que o Botafogo está abaixo do Flamengo, não é isso? Sempre. Não é sempre, César Mackenzie. Vamos ser real. O Botafogo está em 16º e o Flamengo em 15º. 500 times com 12 pontos. Está tudo embolado, vai né, de César? 15º ao, sei lá, tá tudo embolado aí. É uma questão de pontuação, né, de gols, né, isso aí? Saldo de gols, isso mesmo. Tá tudo embolado. Então, são as notícias do meu Botafogo e a bola volta para vocês, que são os craques da bola. Rudy Oliveira e César Mackenzie, os eternos enamorados. Muito bom. O que eu acho que tem que acontecer com o Chay é o seguinte, ele tem todo direito a se divertir, mas hoje ele tem que correr igual um cavalo dentro de campo. Porque se tiver meio morgadão naquela de 2 toques, recebe, toca, recebe, aí a torcida vai pegar no pé dele. É capaz, pode ser que o Luiz Castro só ponha ele no segundo tempo. As primas estão acabando com o Chay. Não pode fazer igual o Ronaldo Fenômeno também, né? Aí periga.
encontrou com as pernas de 3 aí. Aí fica complicado. Só as notícias do Fogão aqui no nosso Peladeiro. Tudo sobre o seu time, ou quase tudo, é aqui no Peladeiros. Muito bem, agora César Mackenzie, aquela dica. Semana começando, feriados, tem feriado no meio da semana. Faça como o jogador Chay. Chopp da cervejaria Vila Alemã, chopp da tradição alemã. Barris de 30 e 50 litros e o endereço do escritório, né, de distribuição aqui no Sul Fluminense fica a Avenida Amazonas 210, Vila Muri, Volta Redonda. Telezap, anota aí, 99295-6565. 99295-6565. Barris de 30 e 50 litros. Cervejaria Vila Alemã, chopp. Com tradição alemã. E se beber, não vá pra balada, Rude Oliveira. Segura a onda, Chay. Mas eu não vi foto do César Mackenzie, não vi foto do Rude Oliveira no Dia dos Namorados. O que houve com vocês? Não. Pô, rapaz, Dia dos Namorados, há muito tempo que eu não passo Dia dos Namorados sozinho, é tudo com filho, entendeu? Com tudo, não tem jeito. Com neto, né? Essas coisas. Tudo isso. O Getúlio tirou um blazer bonito, botou um blazer bonito pra jogo, hein, GG? O John Tá Travolta, naquele desfile que tem em São Paulo. Eu acho o seguinte, depois da foto de GG Malvadão com aquele blazer alinhadíssimo, tá? Eu e o César, a gente não precisa postar mais nada. Nada. Já representou o Peladeiro no Dia dos Namorados. Né? Pois é. Pegador. Esse cara é... De volta aqui com o nosso Peladeiros 6h24 agora, você está curtindo com a gente e é hora de falar do Mengão. Vamos nessa! Pois é, cadê o César Mackenzie aqui para trazer as notícias do Mengão? Tem feito ultimamente uma raiva danada na gente. Sempre Flamengo. Diga aí, César Mackenzie. Dizer o quê? Ah, Flamengo, isso. Bom, vambora. Vamos lá. Muito bem. O nosso querido Dorival Júnior comandou hoje o primeiro treino, né? Após voltar para comandar o Flamengo. E engraçado, né? O jogo vai ser quarta-feira contra o Cuiabá. E além do Santos, o Flamengo vai ter de volta também o De Arrascaeta. Mas o principal reforço, Rude, do Dorival, adivinha? 2 preparadores que vieram da base do Flamengo para poder auxiliar, porque o Flamengo estava tão zoneado que ele veio de Fortaleza, ele veio apenas com 2 auxiliares. E quando saiu o Paulo Souza, levou todo mundo. E o Flamengo se tinha desfeito, tinha mandado um monte de preparador físico. Alguns foram mandados embora, outros receberam propostas e foram para outros clubes, como Botafogo, Vasco da Gama, por aí vai. Então, o Flamengo está sem comissão, por incrível que pareça. O Flamengo está desfalcado de comissão. Então, o Flamengo está montando uma comissão técnica com auxiliares, treinador de goleiro, um monte de preparador físico, inclusive dizem que o preparador físico de 2019, que fez o Flamengo voar, pode ser que volte, eu não estou com o nome aqui dele na cabeça, me esqueci. Ou seja, o Flamengo mais do que bagunçado dentro de campo, também fora do campo. E isso como é que deixa chegar a situação dessa? Por isso que eu sempre falei, não é só técnico, existe uma bagunça maior, existe uma falta de comando maior, que todo departamento de futebol tem culpa. Todo. Para começar pelo Marcos Braz, respingando no próprio presidente, do Marcos Braz até lá, eu não sei quantos gerentes de futebol o Flamengo tem, parece que tem 500 gerentes de futebol, tem o Juan, tem o Fabinho Chumbo, Soldado de Chumbo, como é que é? Fabinho Soldado, tem um monte de gente com cargos
ganhando, recebendo, né? E o Flamengo ficou nessa bagunça. Ou seja, como é que sai um técnico? Não tem profissional, gente. Não tem profissional para treinar, para auxiliar. Então buscaram dois auxiliares da base, ó, sobe, vamos embora, vamos trabalhar lá nos profissionais. Ou seja, a coisa está feia também fora de campo. Dentro de campo, Dorival vai começar já a tentar mostrar alguma coisa. Se pode mostrar alguma coisa em 2 dias de treino, hoje e amanhã, porque quarta-feira tem um jogo contra o Cuiabá. O jogo é no Maracanã, mas eu volto a falar, o Cuiabá é um Fortaleza da vida, é um Tolima, é um time complicadinho que vai jogar como? Fechadinho. Esperando o quê? Os erros individuais que estão acontecendo. E não é de hoje. Na sexta-feira, o Rudy vai lembrar. Você viu quando eu falei o jogo do Flamengo, o placar, qual seria? O Flamengo vai melhorar um pouquinho, vai fazer uns 2 gols, mas vai tomar de 3 do Internacional. Eu botei 3-2, foi o meu placar. Poderia ter certo se tivesse marcado o pênalti, até acertaria, né? Mas então, muito trabalho que o Dorival vai ter, até porque você tem um time envelhecido, sempre a gente falou aqui no programa, galera de 2019, os que já eram velhos, estão 3, 4 anos mais velhos agora. E não teve ninguém para detectar o seguinte, qual o diagnóstico do time? Precisamos de um reserva, um cara para jogar, ou então até para ser titular junto com o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não puder, ele vem, não foi contratado ninguém. E também não subiu ninguém da base para poder suprir, para poder fazer essa função. Eles esperavam que o Vitinho ia fazer isso? Pelo amor de Deus. Né? Então, aí você tem um jogo que o Arrascaeta fica com 3 armadores. Você fica com o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro, se ele jogar como armador no meio-campo, ele fica torto, né? Que ele é canhoto. Normalmente, o Flamengo tem um monte de canhoto. É verdade. Pelo amor de Deus. Gabigol, o Gabigol, o Everton Ribeiro, aí você tem o Felipe Luiz, aí no meio-campo ali o Thiago Maia. Aí você tem um monte de canhoto que faz o time jogar tortinho, né? Meio capengando. Aí entra o Marinho, que também é canhoto. Né? Ou seja, faltou gente competente do departamento de futebol para identificar tudo isso. Nas contratações também, contratou muita gente que até agora você não sabe para que veio. Uma das contratações que deu certo, o Flamengo vendeu, que foi o Michelzinho. O nosso é verdade. Raspa-bosta. Né? Quando começou a produzir, foi vendido. Então, muito trabalho, muito trabalho. É o seguinte, César, o cara vem para levar o Michael, ele deixa. Ele vem para levar o Gerson, ele deixa. Aí o Grêmio vem para levar o Diego, ele faz jogo duro, ele quer segurar o Diego. Quer segurar o Diego. O Flamengo tem 2 problemas ali, chamam-se Marcos Braz e Bruno Espino. Enquanto esses 2 caras estiverem ali dentro, nada vai acontecer no Flamengo, não, cara. Pode esquecer. Mas eu soube que o Flamengo tá à caça do Cebolinha de novo. Eu vi essa notícia hoje. Pode trazer o Cebolinha, Mônico, Cascão, pode trazer quem quiser, cara. Várias fontes afirmam que o acerto com o Cebolinha está praticamente 100%. Bem encaminhado. Não é para explicar. O Cebolinha, você acha que vai resolver? Você vai resolver? Esse Cebolinha aí é da turma da Mônica, não? Só se for da turma da Mônica. A Mônica, pelo menos, dá porrada, corre atrás. Traz a Mônica. Traz a Mônica. O Cebolinha agora vai jogar no Vasco, né? Já que o técnico do Vasco agora é o Maurício de Souza, né? Maurício de Souza, aí já viu. Sim. Zé Roberto, Maurício de Souza, o Vasco tá legal, de técnico. Pois é. Então, não é. Os gols que o Flamengo sofreu, muito mais erros individuais. Você tem um erro individual proporcionado também pode ser um erro individual que você não esteja bem posicionado tecnicamente num coletivo. Mas você tem erros primários.
Primários. E o Flamengo está cometendo. Aquele erro do Arão. O segundo gol do Inter, o Everton Ribeiro não estava nada de mal posicionado. Ele estava com a bola dominada sem ninguém apertar ele, pô. Ele deu a bola no pé do cara, do Alan Patrick. Foi realmente, deu mesmo. Pelo amor de Deus. E o Hugo pegaria os 3, o pênalti pegaria os 2 chutes que originaram o gol. Se o Hugo Você acha, Sérgio? Você acha pro Diego? Então o Diego falhou mesmo. Passa no bracinho curto do Diego, o Hugo tem um bração, ele defenderia com certeza. Entendeu? Mas agora o Santos vai voltar. O Dorival já chegou. Agora, e o Dorival já chegou querendo fazer média. Já chegou errado. Já chegou fazendo médiazinha, botando. Não, mas eu nem acho que foi para fazer média. Eu acho que foi justamente para expor. Terminar de expor a deficiência. Todo mundo sabia deficiência do jogador. E que grande parte da torcida ainda não acreditava. Cara, não dá. O Flamengo tá um time lento, você não tem velocidade no ataque, os passes no meio-campo lento e a defesa, pelo amor de Deus. Davi Luiz, Felipe Luiz. O único que sobra na defesa, como é que é o nome dele, César Mackenzie? Tem um que sobra ali, que é bom. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Eu gosto dele. Se não tá o Rodrigo Caio no time, o Flamengo tinha tomado goleada nesses últimos jogos todos. Agora, agora é torcer pro Flamengo faturar mais dinheiro, principalmente se o Vasco voltar a jogar no Maracanã. Hashtag Vascão no Maraca. Hashtag Vascão no Maraca. Porque aí o Flamengo fatura no aluguel e fatura no bar, entendeu? Que a galera do Vasco bebe pra caramba. Não, César, o Vasco cobre pelo menos o prejuízo do Fluminense. Entendeu? Já cobre o prejuízo do Fluminense. Aí a gente já não precisa pagar a conta dos outros, já é meio caminho andado. Hashtag Vasco no Maraca. Chega a ser vergonhoso vocês falarem isso, rapaz. Hashtag Vasco no Maraca, entendeu? Vasco no Maraca. Tira o Fluminense. Bota o Fluminense para jogar no Engenhão, lá no Vazio. Rescinde o contrato, a gente quer ser amigo do Vascão. É nós e o Vascão na fita. Entendeu? No Maraca. Vocês sentiram, né? Que agora é um caminho sem volta, né? Então. Vascão, quer jogar no estádio que a gente joga, quer contratar o técnico que a gente tinha, entendeu? O Vascão é o Vascão. Né? Isso aí. As notícias do Mengão. O Flamengo joga quando agora, hein? Quarta-feira. Tem que ligar pro. Eu vou ligar pro médico ver se ele aumenta a dosagem do remédio, porque não tá dando conta, não. Quarta e sábado, quarta e domingo, não tá dando. É confronto direto, hein? Confronto direto, Quem diria, hein? Quem diria? Confronto direto com Cuiabá. Isso, é igual Botafogo e Avaí. Meu querido menino Zumba, Playmobil, olha só. O Flamengo, quando tá assim, neguinho sacaneando, todo mundo falando mal, tá um furacão, terremoto, o Flamengo daqui a pouco ressuscita. Pode esperar aí que vai ter uns 2 títulos pro Flamengo esse ano. Pois é. Vamos torcer para isso. Torcer. São as notícias do Mengão aqui no Peladeiros. Aqui, a resenha é forte. Peladeiros. Fluminense. E o Fluminense, rapaz. E o Fluminense? O Fluminense, eu vou falar um negócio sério pra você, mas é uma no cravo e a outra na ferradura, né, rapaz? O Fluminense ilude o torcedor. Na quarta-feira, na quinta-feira, chega no fim de semana, faz o torcedor tomar uma raiva de futebol sem tamanho. É o cravo e a rosa. É o cravo e a rosa, é a novela. Pois é. Rapaz, o Fluminense deu tudo errado pro time na derrota por 2-0 para o Atlético Goianiense no Maracanã na noite do último sábado, né? Não bastasse o gol perdido por Cano dentro da pequena área, no começo do jogo. Não sei se vocês viram, rapaz. Que coisa horrível. David Braz fez toda a estrutura da equipe cair por terra como expulsão aos 20 do primeiro tempo. Tomaram uma enfiada nas costas lá. Quando David Braz olhou, o homem já estava na frente, só teve o trabalho de puxar e ser expulso, né? O Cano tem crédito, lógico, né? Sem dúvida, o principal jogador do Fluminense na temporada, vem de grande protagonismo e gols.
mas assim como boa parte do time, viveu uma noite muito ruim. David Braz, por outro lado, acabou recebendo o vermelho após optar pela falta em um lance em que era o último homem e levava pior em disputa com um Churin, que corria em direção ao gol. Sem o zagueiro fluminense, que então fazia uma boa partida, não conseguiu manter o ritmo e com espaços que passaram a ser preenchidos pelo Atlético Goianiense. Após o time atuar cerca de 10 minutos com apenas um homem na defesa, Fernando Diniz sacou o William Bigode, que não fazia boa partida, e ouviu vaias da torcida para colocar Felipe Melo. Aos 34, Jefferson acertou um chute de rara felicidade, marcou um golaço para a equipe, abrindo o marcador. Antes ainda do fim da primeira etapa, o Wellington Rato marcou o segundo em um momento que Luiz Henrique tentava recolocar o time no jogo com duas boas investidas. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, acho que foi contra o Flamengo que esse Wellington Rato meteu um gol lá, né? Não sei se empatou, se eu não me engano, mas esse Wellington Rato meteu um gol. Tem um amigo meu que tricolou que me sacaneou demais. Ele ficava me mandando foto de rato, ele ficava me mandando ratoeira, um monte de coisa, né? E aí, no sábado, foi a minha vez de devolver as gentilezas, né? Claro, devolvi, né, as fotos para ele. No segundo tempo, o Fluminense mostrou ousadia nas trocas de Fernando Diniz, que começou a matar o setor defensivo para colocar homens de frente no campo. A equipe, mesmo totalmente exposta, foi melhor na segunda etapa, principalmente na reta final, em que tinha somente Felipe Melo como homem defensivo em um modo ataque total. O ato de coragem do treinador rendeu frutos e o Fluminense criou oportunidades de marcar com John Kennedy e Luiz Henrique, que acertou o travessão em uma jogada em que a bola se recusou a entrar. O lance foi só comprovação que não era a noite do Fluminense. É notório que o time vem jogando com muita entrega e tem chamado a atenção por lutar, por ter volume de jogo. O reconhecimento da torcida no fim, cantando mesmo após o apito final, demonstrou isso. Bom, o Fluminense agora vai buscando a reabilitação, joga também na quarta-feira, né? Vai visitar o América Mineiro lá na Independência. O jogo é 9h30 da noite, deve ser o jogo da televisão, né? Antes de iniciar uma maratona de jogos pelo Brasileirão no Rio. Com 14 pontos, o time perdeu a chance de encostar no G4 e está na 8ª colocação, mas ainda pode perder 3 posições a depender do restante da rodada. Vamos ver como é que fica o Fluminense. Foi engraçado, né, rapaz, que a gente... Eu não tô lembrado aqui quanto que eu botei no nosso bolão, no jogo do Fluminense. Mas o Fluminense faz um jogo, jogando bem, um jogo tranquilão, e de repente dá uma escorregada dessa. Aquele jogo do Atlético Mineiro, que foi um jogaço 5-3, o Fábio deu né? O Fábio entregou uma paçoquinha ali e tal, no gol do Atlético. Enfim. E aí, quando chega para um outro jogo, desgoverna de uma maneira que não tem como entender. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Sinceramente, não dá. O time não consegue manter uma regularidade. E o Fernando Diniz ainda está naquela... Pouco tempo que chegou no clube, acho que ele ainda está tentando buscar, principalmente, soluções ofensivas. E foi aquilo que a gente falou, né? Você vê, o William Bigode foi sacado do time, estava jogando mal e a torcida ainda vaiou o cara. Quer dizer, esses medalhões, parece que tem obrigação de botar esses caras para jogar. Os caras nem sempre rendem, né? E quando o técnico vai mexer, a torcida ainda fica contra o técnico. Enfim, são as notícias do Fluminense pra gente aqui no nosso Peladeiros dessa segunda-feira. O Fluminense não tá embaixo. Muito bem, ó. Nós vamos pro intervalo agora. E na volta. Ele tá animadão. Né, tá embalado para participar até das quartas de final da Libertadores. Tá embalado, tá invicto. Não é brincadeira, não, cara. O único invicto no Brasil. Daqui a pouco ele fala tanto daqui. Sérgio Zubelli. Meu amigo Rudy Oliveira. Se não é assim, não tem graça, né? Pois é. Pois é. Meu amigo Getúlio Malvadão. Fala comigo. Agora já assumiu mesmo, né? Já assumiu
O apelido. Nosso John Travolta, né? Pô, aquela foto tava bonita, hein? Pô, bem. Porra. E César Mackenzie que fugiu, né? Ali já César vale. Mackenzie que Só fugiu. aquele blazer do GG já vale a noite dos namorados. Só aparecer com aquele blazer, você já não precisa nem sair de casa. Pois é. Mas tem que dar aquela guinada também, né? Aquela viradinha, tipo John Travolta, né? Isso, tem que dar. E você viu na foto que roubaram foi o cavalo dele, né? Mas, meu amigo Rude Oliveira, o Vasco venceu o líder Cruzeiro ontem no Maracanã, abarrotado por 1-0. Gol de Getúlio aos 24 do primeiro tempo. Gol do Getúlio aí. Getúlio meteu um maior golaço ontem. Um golaço de cabeça, você viu? Meteu um maior golaço ontem, pois é. Golaço mesmo, tá? Foi um bonito gol, Eu não tô de sacanagem, não. Foi um bonito gol. Foi sim, bonito gol mesmo. Foi um gol bem armado, uma jogada bem tramada. Mas foi uma jogada ensaiada, né? Acho que aquilo foi uma jogada ensaiada. O Vasco já tem essa jogada em outros jogos. Você percebe que essa jogada do Nenê entrando no facão ali para ir ali de fundo com o pé, que isso aí já é uma jogada que até certo ponto já é manjada, né? Mas ali foi um contra-ataque, né? Foi um contra-ataque, então a defesa do Cruzeiro estava desorganizada, né, no lance, e a jogada foi feita, foi muito bem feita, e por isso o Vasco venceu. O Vasco, eu vou ser bem sincero, eu assisti o jogo inteiro. O Vasco não passou nenhum grande susto no jogo. Foi um jogo bem seguro do Vasco, mais uma vez, a defesa bem sólida. E com isso, o Vasco, agora com essa vitória, ocupa a terceira colocação na Série B, dentro do G4, bem consolidado. E o último jogo para fechar essa rodada da Série B é exatamente Sport e Grêmio, que são quarto e quinto colocados. Ou seja, esse jogo pode determinar a distância, né? Ou vai determinar a distância que o Vasco vai ficar do quinto colocado. Se, por exemplo, o Sport vencer, o Sport vai a 21 pontos, o Grêmio fica com 17, e com isso o Vasco vai ficar a 7 pontos do quinto colocado, que é o que interessa, né? A distância que interessa é do quinto colocado. Já abre uma boa gordura aí para 2 rodadas, que ainda vai se manter no G4, então com isso o Vasco realmente se consolidou no G4 da Série B. O Vasco, na melhor Série B, que foi 2009, que o Vasco foi campeão, o Vasco fez 36 pontos no primeiro turno. O Vasco já tem 24, ainda vai disputar 21. Se fizer 12 de 21, vai igualar a campanha na qual foi campeão em 2009. Se mantiver esse aproveitamento que teve até agora, é bem possível que consiga essa pontuação. Mas um campeonato longo, né? Chegamos aí praticamente a 1/3 do campeonato, né? E ainda é muito cedo para você determinar o que vai acontecer. Mas, por outro lado, o time está se mostrando bem consolidado, bem sólido, principalmente na defesa, e com isso dá esperança para a torcida do que, se mantiver essa mesma pegada e com alguns potenciais reforços na janela agora de julho, pode ser que o Vasco, contratando bem, consiga subir para a Série B até com, não vou dizer tranquilidade, mas com alguma sobra no final. Hoje, né, depois de muita especulação, hoje foi oficializada a contratação do Maurício de Souza, técnico de 48 anos, não é o da turma da Mônica, né? E não é o Cebolinha aí do César Mackenzie, mas o Maurício Souza vem com bastante desconfiança. A torcida, 80% da torcida numa enquete feita, eu acho que pelo GE,
não aprovou a contratação, mas se você analisar tudo que o Vasco tem feito esse ano, é coerente com o processo que está sendo feito de reconstrução do time. Lembra que o Zé Ricardo pegou um time praticamente novo, diversos jogadores novos, quase todo elenco novo, que foi mesclado com jogadores de base que já estavam lá, como o Peck, Figueiredo, o próprio Andrei Santos e tantos outros. Então, a escolha foi baseada no processo de continuidade do Zé Ricardo, que foi feito também pelo interino Emílio Faro, que ganhou os 2 jogos como interino, né? Isso é também importante ressaltar. E agora o Maurício Souza, apesar de contestado, acredito que a torcida do Vasco, vendo que o clube está agora adotando um processo que qualifique o time para subir para a primeira divisão, abraça a ideia. Vai ser difícil porque a gente ainda está muito machucado, né, por tudo que aconteceu, mas vendo o que aconteceu, como exemplo, ano passado, onde o Vasco teve 3 técnicos, né, o Fernando Diniz, o Lisca e o Marcelo Cabo, que são técnicos que já têm experiência, e não aconteceu nada, porque o time também não encaixou. Agora que o time está encaixado, basta o técnico realmente manter o bom trabalho que foi feito pelo Zé Ricardo, apesar de muita gente contestar, mas, gente, o Zé Ricardo deixou o time no G4. Quem montou esse time foi o Zé Ricardo, né? Então, o interino ter ganho 2 jogos, a gente querendo manter o cara, tudo bem, seria uma opção, mas o cara não quer. O Emílio Faro disse que não queria continuar como técnico. Então, a diretoria do Vasco fez essa escolha com o respaldo da 777 e o contrato do Maurício de Souza vai até o final do ano, no qual vai se avaliar tudo aí com a SAF, se o Vasco vai subir, se o Vasco não vai subir, e aí vai ser feita a avaliação do que vai ser feito, o planejamento para o ano que vem. Bom, com relação ao jogo, mais uma vez, o público pagante foi o segundo maior público do Brasil esse ano. E é o maior da Série B desse ano, com certeza. E foi um jogo muito movimentado. Eu acredito que foi um jogo no qual foi disputado um jogo de Série B por 2 times que deveriam estar na Série A, mas por circunstâncias estão na Série B. Eu acredito que tanto o Vasco como o Cruzeiro tem grandes chances de subir e continuarem com essa tocada que estão agora. E com isso tudo, como eu falei, o Vasco agora vai jogar na sexta-feira contra o Londrina em Londrina. É um jogo difícil, né? Porque todo jogo na Série B é difícil, não tem jogo fácil. Você vai jogar num campo que até um campo razoável, né? No Estádio do Café, é um estádio de porte médio. E o Operário está em 6º colocado, o 6º colocado da Série B, ou seja, é um time que está ali na briga para ficar no pelotão da frente. Ou seja, não acredito que seja um jogo fácil, mas o Vasco, acredito que a grande diferença desse ano para o ano passado é que o time está com confiança, ganhou confiança agora, está bem postado e com isso o caminho sendo trilhado para frente é um caminho animador, mas como eu disse, ainda estamos no 1/3 do campeonato, ainda tem 2/3 para rolar e tudo pode acontecer, mas a torcida está animada, com toda a razão, mas a gente tem que ter pés no chão para não se complicar na frente. É isso aí, meu amigo Rudy Oliveira, é com você de volta aí. Como é que tá a diferença do Vasco do ano passado? Esse ano o Vasco não teve olho grande, não quis contratar o Lisca, que estava já fechado contra o Botafogo, né? Porque com aquela contratação do Lisca, o Vasco perdeu pelo menos meio ano, né? Não, eu acho que o grande erro do Vasco ano passado, por incrível, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai achar engraçado, mas o grande erro do Vasco foi ter demitido o Marcelo Cabo.
Foi esse o grande erro. Porque o que aconteceu? O Vasco, com o Marcelo Cabo, botou na cabeça no início do campeonato que era time de Série A jogando Série B. Né? Aquela velha história. Como o Grêmio agora. Exatamente igual o Grêmio. O que aconteceu com o Vasco e aconteceu com o Grêmio esse ano? Tomou um monte de porrada no início do campeonato. O que ele falou? Opa, tem que jogar de outro jeito. Foi lá, arrumou a casinha. Quando ele botou o time invicto, com 2 empates e 3 vitórias, o que aconteceu? Demitiram o cara. Por questão de política. Por questão de política. O Grêmio não fez isso com o Roger. Ficou quase para demitir o Roger. O que o Roger fez? Mudou o jeito do Grêmio jogar. O Grêmio já ganhou uma e empatou com o Vasco. Ou seja, é isso, gente. As pessoas têm que entender que o Grêmio é campeão do mundo, esse negócio todo, mas está jogando Série B. A camisa não vai ganhar sozinho. E deixa eu dar uma de GG aqui, fazer uma pergunta. Pode fazer. Você acha que essa contratação do Maurício de Souza, né? Eu fiquei sabendo hoje à tarde que ela já teve o dedo aí, pelo menos o opinativo da direção da 777. Então foi ali em comum acordo. Você acha que já como o Barbieri lá no Bragantino, já começando para ele ficar mesmo no Vasco, mesmo que dê certo a SAF mesmo, e ele vai ficar ali? O Rudy, vai depender muito dos resultados que ele vai conseguir, né? O Barbieri, quando chegou no Bragantino, conseguiu bons resultados, né? E por isso foi mantido. Agora, fica claro que a escolha do Maurício Souza tem muito a ver com o planejamento da 777, que é o quê? Investir em jogadores jovens para poder fazer dinheiro na frente. Isso é óbvio, isso aí está bem claro, que o perfil, os dois que chegaram no final da escolha foi o Jardine e foi o Maurício Souza, ou seja, 2 técnicos que têm experiência em sub-20. Então, exato, então isso já mostra o indicativo que a 777 vai traçar esse caminho. Agora, só jogador jovem não resolve, né? Tem que ter jogador jovem. E você vê, ano passado o Vasco tinha o Figueiredo, tinha o Peck, jogando mal. Porque estavam no meio de jogadores que não estavam comprometidos, não estavam jogando bem. Agora você vê a diferença dos dois jogando com o time encaixado. Ele jogou muito. O time está encaixado. Então, hoje, você tem toda a linha defensiva do Vasco, são jogadores com experiência. Então, isso tira muito peso dos jogadores mais jovens, né? Os caras jogam a experiência, o Nenê também. Então, isso tira a responsabilidade dos mais jovens. Então, por isso que eu não concordo muito com um time só de jovens, até mesmo que sejam muito bons jogadores, não da liga. Porque precisa de jogadores com mais experiência Não dá para você botar a molecada lá e a molecada ter que segurar a onda e resolver o problema. E né? é o que o Vasco estava acontecendo com o Vasco por muitos anos, né? Subiam esses garotos com 16, 17 anos para ser a solução do Vasco. Os donos da 777 moram em San Marino, em Miami, mas quem é o pobre afegão que está aqui no Brasil comandando, decidindo? Contrata, não contrata, pode fazer isso, não pode? Ainda não tem ninguém, porque ainda não está fechado, né? Ainda não está fechado. Mas quem deu ok para poder contratar o Maurício de Souza? Tem um colombiano, eu não lembro o nome dele agora, que é o responsável esportivo do conglomerado da 777, que não é somente esporte, né? Tem entretenimento, tem parte de aviação, então tem um colombiano, esqueci o nome dele, Juan alguma coisa, que é o diretor de esporte. Juan Pablo Emílio Escobar Gaviria. Não é esse. Podia até ser, né? Mas não é esse. Juan Pablo Montoya. Inclusive, quando ele esteve aqui no Brasil, a última vez, quando foi acertar os últimos detalhes da proposta vinculante, pegaram o cara, subiram lá na barreira para tomar latão de branco. Aí já viu, né? Aí o cara já ficou doidão já. E agora quando ele vem da Colômbia, com a bandeira do Vasco, vai fazer igual o Texas. Aí agora
Agora, quando ele vem da Colômbia, ele já fala para os caras, vou levar o aperitivo, a cerveja por conta de vocês. Mas é isso aí. Mas o cara tá em Miami, então Miami é mais tranquilo, né? Não é tão Miami, Bogotá, Miami, Medellín. É rota de fuga, é rota de fuga. Era a rota meus amigos. Era a rota lá do cara. Eu estou indo embora, porque eu vou sentar agora para sofrer um pouquinho para ver o Avaí. Um grande abraço. Já respondi a pergunta aí do Rude, mas tem bolão hoje? Não. Já fizemos todo. A gente já fez o bolão, né? Já. Foi? Indo, hein? Agora é o seguinte, o bolão, ó, teve mudanças. Mudanças drásticas. Ó, eu sei que eu acertei uns 2 ou 3 jogos aí. Eu acertei 2 ou 3 jogos. Cadê o VAR? Cadê os 2, 3 jogos? Eu acertei do Cuiabá e Bragantino. Eu acertei. Eu acho que foi. Foram 2 jogos que eu tenho certeza que eu acertei. Eu lembro do Cuiabá e Bragantino, acho que foi. Agora eu não me lembro qual foi. Eu acertei do Corinthians, eu acertei. O Getúlio continua na frente, mas eu já encostei lá nele já. Já tá encostou no GG. Encostou no GG. Fazendo aquela mesma pose dele da foto, né? Pra volta. Mas aí, qual é o placar agora, César Mackenzie? Eu tenho que pegar aqui, tem que abrir aqui. Até abrir aqui agora. Não, tranquilo. Mas eu me lembro que eu acertei 2 jogos. Eu tenho certeza. Eu acertei 2 jogos. Quais? Eu me lembro do Bragantino e Cuiabá, eu acertei. O outro eu não lembro qual foi, não. Então. Tô abrindo aqui já o arquivo. Corinthians e Juventude, eu acertei também. 2-0. O Rude também pontuou bem. O Getúlio foi que pontuando pouco. O Getúlio parou no ponto. Agora quer ser de outra volta, pô. Quer ser de outra volta, aí já viu. Desanimou. Quer ver? Vamos lá. Vamos no bolão do brasileiro. Deixa eu ver aqui, abrir aqui. Vambora, meu camarada. Isso. Nós temos aqui essa última rodada. O Sérgio acertou 2 jogos. Acertou Corinthians e Juventude e Cuiabá e Bragantino. Foi esses 2 que eu acertei. Eu cravei, né? Os outros ali empatou, mas eu não acertei o placar e eu sei que ganha uns pontinhos aí. Tá o seguinte, Getúlio com 98 pontos, eu com 93, Rude com 83 e você com 80. Não. Essas contas aí estão erradas, não é possível, César Mackenzie. O VAR. O VAR tem que agir aí, cara. Você fez nessa rodada 14 pontos. Pô, só? Que é isso, cara? Não, 15 com o do Vasco. O Rude fez 9, 10 pontos nessa rodada. Eu fiz muito ponto miúdo. Eu acertei um jogo só do Cuiabá. Eu fiz muito pontos miúdos. Por exemplo, eu fiz 2 pontos contra o Fortaleza, 1 ponto no jogo do Palmeiras, 1 ponto no jogo do São Paulo, 5 pontos no Cuiabá, 2 pontos no Atlético Mineiro, 3 pontos com o Corinthians. Fui fazendo esses miudinhos. Tá certo. O Getúlio até que fez uns miudinhos também interessantes aqui. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Depois você passa aí com detalhe, porque o Rude tem que chamar a Hora do Brasil. Chama a Voz do Brasil. E a gente vai terminar hoje com a música de GG Malvadão. Quarta-feira tem mais Peladeira. Você tem que sair da Pocotó. Quase tudo é aqui. Sua rádio, porque você é exigente.